Fala galera, estamos de novo aqui com mais um Arc 2P. Eu sou o Danilo, tá aqui também o Samuel, Oba, Satoshi. opa. E hoje o nosso tema é sobre algumas frases de arquitetos famosos. Hoje vai ter sangue aqui. Né? Umas frases bem interessantes pra vai gente dar analisar e saber o que a gente acha que realmente representa a gente, o que não representa, e dar uma discutida em cima disso aí. Vai ter porrada hoje, hein, galera? Pode esperar. O Satoshi tá aqui já veio armado com a espada ninja. Então vamos lá. Com qual que a gente começa aí? O que vocês têm pra começar? Não, mas antes, em que contexto que apareceram essas frases aí? Os caras falaram isso em algum lugar? Como é que eram essas frases? De onde elas vieram? São frases. Quer dizer, veio da boca dos caras, né? O contexto é difícil saber, né? A gente achou na internet e pronto. Pô, são frases do Google que ele deu pra esses caras aí. Mas acho que uma coisa interessante é que a gente pegou arquitetos de renome internacional, não de renome, né? Renome é uma coisa meio, dá pra julgar aí, pode julgar meio mal. Mas vamos dizer assim, são arquitetos com trabalhos relevantes no cenário da arquitetura mundial, inclusive, acho que eu diria até alguns aí de todos os tempos, assim, né? Como Le Corbusier e enfim. Sem spoiler, de novo spoiler. Cara, o cara gosta disso, mano. Não, mano, spoiler é moda, deixa spoiler. E enfim, então esses Ele caras... morre no final. Fodeu o esquema. Ele morre no final do podcast. Mas o fato é o seguinte, é que esses grandes arquitetos, a gente conhece obviamente a obra deles, né, pelo que a gente já estudou e pelo que tá aí, mas às vezes as opiniões deles eram muito, muito impactantes, assim, né? E muito diferentes uma das outras, inclusive. A gente vai ver aqui que E às vezes reflete bem na forma de projetar deles também, né? Então a gente vai reparar algumas coisas desse gênero também. E aí você vai ver que tem uns aqui que, se colocasse os dois numa mesa, saía sangue com certeza. Voadora na cabeça. Né? Mas inclusive não tem um representante do oriental aqui, hein, Satoshi? O Tadao Ando, por exemplo. O Tadao Ando é sangue do zóio também, mano. Ele é brabo, viu? Foi boxeador, né? Foi. Imagina ele na mesa com o Gropius, por exemplo. O Gropius falando das caixas dele de concreto, né? Mas enfim. Vamos começar aí com uma já com sangue nos olhos aí, uma pesada aí pra discutir. Qual que você quer falar primeiro? Vamos tentar com a 1 ali, né? Acho que pra começar, 1 é uma boa. Pode ser, vamos lá. A primeira é uma frase conhecida do Le Corbusier: uma casa é uma máquina de morar. Bom, onde a gente pode ir com essa discussão? Pô, imagino que todo mundo tá ouvindo aí, sabe quem é o Le Corbusier, pelo menos sabe alguma coisa sobre ele, né? Ele é um arquiteto com viés bastante funcional, assim, vamos dizer. E que buscava fazer com que os projetos dele tivessem essa característica funcional. Então, essa frase, de uma certa maneira, representa basicamente a forma como ele projetava, né? A casa é uma máquina de morar, ou seja, essa é uma máquina, ela tem que funcionar. A partir do momento que você você faz a ligação de casa com máquina, você já considera que o negócio tem que ser funcional e questão estética, talvez, e etc. É meio que secundário, né? É uma máquina. Uma máquina tem que funcionar. Se tiver que fazer uma gambiarra ali para o negócio funcionar, ela tem que funcionar, né? Então, é bem a cabeça modernista, né, de funcionalidade como uma das principais. E que acho que influenciou muito também os projetos atuais também, né? Se a gente pega um apartamento hoje aí de 45 metros quadrados, esse baseado nisso. Esse já é mais antigo, hein? De uns 2 anos pra cá. Hoje é 25, 30. Já... Que continua seguindo essa frase. Essa frase. É a máquina de morar, meu amigo. Você tem o vaso sanitário, você tem o espaço pra pôr sua cama, nem que seja de pé ali na parede, mas funciona, né? Então acaba. Isso na verdade é o que a gente tem hoje desses apartamentos menores. Eu acho que não é tão bem pensado como o Le Corbusier da questão da máquina de morar. É mais na questão de valor e de vender o máximo possível. Exatamente. Mas essa frase é bem Le Corbusier, né? É bem clássica. E ela, obviamente, vai de encontro com algumas outras que a gente vai falar. Bom, continuando na mesma linha, eu vou ler a segunda aqui já. Falando aí do Le Corbusier. Olha, saiu da 1 para 2, pô. Tá no mesmo pote.
Aí abre aspas. Prefiro desenhar do que falar. O desenho é mais rápido e deixa menos espaço para mentiras. Fecha aspas. Bom, pessoal, eu queria... Essa é do Le Corbusier também. Vamos nos despedir aqui, vamos desenhar, né? Porque eu prefiro desenhar do que falar, eu acho que a gente tá perdendo tempo aqui. A partir do momento que ele fala que o desenho é mais rápido do que falar, alguma coisa tá errada aí, velho. Porque Então, eu acho que eu falo mais rápido. Mas sabe que às vezes o que eu penso um pouco nessa frase é que talvez o Le Corbusier era um cara meio de um convívio social um pouco complicado, eventualmente. Às vezes é um cara meio introspectivo, né? Não era um cara muito dado a conversas e amizades, ou sei lá o quê. Mas acho que ele era um cara mais prático, assim. Bom, o desenho tá aqui, ele se explicava tudo ali no desenho, né? Mas eu acho que essa frase meio que ele quer dizer que o desenho é a forma como o arquiteto se expressa, né? A forma como ele consegue, meio que tentando também falar aquele negócio, porque eu vou explicar meu projeto com um memorial descritivo. Pô, se o desenho não estiver falando por si só, sabe? Você precisa de um memorial para explicar ou falar, é porque alguma coisa está faltando, né? Eu acho que é um pouco isso que ele quis dizer também, do quanto o desenho é a forma que o arquiteto se expressa na hora de projetar, né? Eu acho que é isso. E aí também ele não conhecia o AutoCAD, né? Exatamente. Se ele tivesse conhecido, a vida dele seria outra. Se ele tivesse que ficar pegando a gilete para apagar o que ele desenhou no manteiga ali toda hora, eu acho que é por isso que ele... Mas ainda assim ele desenhava mais rápido, velho. Nossa, devia ser uma máquina, né? A casa é uma máquina, o Le Corbusier é uma máquina. Ele era uma máquina de trabalhar. Esse cara devia ser um fenômeno, meu. Mas enfim, eu acho que ele tá tentando também demonstrar um pouco aí dessa questão do... Aí ele fala um pouco, no final ele fala, o desenho é mais rápido e deixa menos espaço para mentiras, né? Sei lá, de uma certa maneira... O desenho também aceita bastante mentira, né? O papel aceita tudo, né? Se você quiser desenhar um bagulho voando, ele vai aceitar. Então, eu não sei também se o quanto que o desenho não... que eu acho que tem mentira ali, talvez as né? palavras têm mais liberdade, né? De expressar. E talvez de entender também a compreensão. Não, e assim, o desenho, pelo menos nesse contexto que ele está dizendo, eu entendo que é assim, é o que está ali, né? Não tem uma dupla interpretação. Você está vendo ali a parede assim assada, é o que está ali, não tem, né? Não tem outra maneira de construir aquilo, senão do jeito que está. As palavras têm interpretação. Você pode... não, eu falei isso, mas não, você interpretou errado. Você pensou você entendeu, não foi isso. Isso é mentira. Então aí já vira aquela lambança, né? O projeto não, tá escrito ali o que é alvenaria, alvenaria, o que é porta, o que é janela, janela, acabou. Bom, esse é o Lelê, né? Como que é o apelidinho carinhoso? Leco. Esse é o apelido carinhoso que o Danilo que o Danilo deu pra ele aí. O Leco é gênio. E nem era o nome dele, né? Le Corbusier. Opa, peraí. Temos aqui uma enciclopédia. Qual que era o nome do Le Corbusier, Satoshi? Não sei, eu vou dar uma pesquisada até o final do programa. O Satoshi só jogou. Pegamos preparado. Boatos que mudou de nome. O Satoshi tem 3 horas aí, que é mais ou menos a duração do nosso programa. Vamos para a próxima frase? Bom, imagino que se a gente tá seguindo a ordem é a 3 agora. A terceira eu vou ler, porque você já leu demais. Beleza, não manda ver. Lê não, na verdade a gente decorou a ordem. O cara acabou de destruir toda a magia do programa. A frase abre aspas, menos é mais, apenas quando mais é demais. Essa frase com esse complemento... Essa frase não é um plágio? Bom, o Mies van der Rohe... Não, primeiro, de quem que é essa frase? Essa maior é do Frank Lloyd Wright. Essa que você leu não, desculpa, que você decorou. Que eu decorei, não tá? Frank Lloyd Wright, não tá lendo nada, claro. Eu acho que é uma frase... Ele complementou uma frase conhecida do Mies van der Rohe, que é menos é mais. More is less. Certo. E aí... O que você acha? Eu acho que ele tem razão. Menos é mais, apenas quando mais é demais. Bom, na verdade, o Frank Lloyd Wright, aos trabalhos dele em relação ao Mies van der Rohe, que foi o que falou a frase mais sucinta, vamos dizer assim, existe uma diferença muito grande na... como é que eu falo? Né? Posso só acrescentar um negócio? Voltando para aquela... Agora que me veio essa da frase anterior do desenho e das palavras... Talvez se todas essas frases que a gente tá não lendo, decorado,
Se todas essas frases tivessem desenhadas, a gente não tivesse tanta interpretação como a gente está tendo agora de discussão. Então acho que era um pouco do que o Le Corbusier queria falar no anterior. Desculpa, é que me veio agora. Tipo, prefiro desenhar do que falar. Se todas essas frases deles não tivessem sido em desenhos, não teria tanta essa interpretação que a gente está discutindo aqui. Não sei se verdade. eu concordo. Ih, peraí. Eu falei, é verdade ou o Satoshi falou? É Era mentira. só uma inserção. Só um adendo. É só um adendo. Mas tem que ter, gente. Tem que ter discordância aqui. Eu vou discordar de tudo só pra poder ter um contraponto, tá? Mesmo que eu não discorde de Não, tudo. porque eu acho que no desenho pode ter várias interpretações também. Quando a gente pega uma obra de arte, eu posso ver de um jeito e você vê de outro. Ah, mas o desenho da arquitetura. Então, de repente, o meu vazio ali tem um símbolo, um significado pra mim. O vazio que você deixou ali no projeto pode ter outro sentido pra você, entendeu? Então, acho que quando a gente fala de ali o desenho tá dizendo o que realmente é, talvez não. Tá, confuso, mas não, eu entendo. Mas eu acho que, sei lá, é que na verdade eu quis dizer que a gente tem muita discussão em cima de frases deles porque elas foram faladas. E aí quando ela é falada, existe não sei, acho que mais possibilidades de interpretação. Acho que isso que Le Corbusier quis pode dizer, ser. entendeu? Nesse sentido, sim. O desenho, por mais que tenha talvez tenha uma interpretação da intenção daquele projeto, mas menos interpretações tipo que podem ser completamente distorcidas, sabe? Não sei, acho que foi isso um pouco que ele quis dizer. Desculpa, voltando pro Pronto, podemos voltar menos é mais. pra- Samuel até saiu daqui pra porque ele não frase. queria Eu discutir aproveitei essa. para ir no banheiro, fazer xixi, resolver vários problemas. Bom, a gente tá falando do quê? Do Frank Lloyd, né? Frank Lloyd, menos é mais apenas quando mais é demais. Ou Todo seja, mundo concorda, né? eu concordo, sei lá, Quanto mais concordo, é eu demais, concordo né? discordando, ou eu discordo concordando, assim. Porque o Frank Lloyd, se você comparar um trabalho dele e um trabalho do Mies van der Rohe, o trabalho do Frank Lloyd é muito mais carregado, né? Tem muito mais elementos, muito mais coisas, o que a gente pode dizer que seria o mais, né? O Mies van der Rohe não, um cara com muito menos, então era mais sucinto, mais clean. Linhas mais claras, né, É. de projeto. Então, eventualmente, o Mais Le Corbusier. o Mies van der Rohe poderia falar que o Frank Lloyd tá sendo demais, né? Tipo, Eu acho que foi por isso que o Frank Lloyd Aí ele acrescentou. botou, O Miss chegou e falou, o Mimi, né? Eu chamo ele de Mimi. tá, o Mimi. Né? Espetinhos Mimi, tem um lugar que chama Espetinhos Mimi, viu? Ele mandou um menos é mais. Aí o Frank Lloyd falou, não, peraí. O Franquinho, né? O Fran. Tá, o Fran. Pô, inclusive ele deu esse acréscimo aí, apenas quando o mais é demais. Porque Ou seja, ele pensou, pô, não, peraí. na opinião Não precisa dele, ter tão simples assim. Você pode fazer coisas a mais, menos... Só que não quando o bagulho vai foder de uma vez, sabe? Sei lá. na opinião dele, o mais dele não é tão demais assim, né? Exatamente. O mais dele é aceitável. Então Mas foi o brega isso. é feio? Depende do brega, né, meu? Sei lá. Mas eu tenho a tendência de seguir É que o caminho... brega já banalizou. Brega, qualquer coisa que você acha meio estranho é brega agora. Hoje em Mas dia, né? eu tenho a tendência em seguir o menos é mais mesmo, o menos, entendeu? Eu tenho essa tendência. Inclusive, é muito falado na parte de... Não sei se vocês assistem Masterchef. Fogaça? O Fogaça fala muito isso. Você quer fazer o prato lá, menos é mais. Não precisa ter 17 ingredientes. Faz com Pois 3, é. você faz um arroz, belo feijão e prato. bife, fechou. No máximo Pois uma é. fritas ali, mas também só com uma inserção ali, entendeu? Pô, tá chegando na hora do almoço agora na hora da gravação. Fica chato fazer esses comentários de comida. Mas acaba sendo levado muito, acho que pra vida, né? Menos é mais. Mas assim, por isso que eu falei que eu concordo e discordo. Porque realmente, apenas quando o mais é demais. Mas aí você é uma linha tênue, né, meu? Quando que o seu mais vira demais, entendeu? Aí é Quando o julgamento, que aí fica muito subjetivo. Mas eu imagino que aí o menos é mais do Miss. do Miss. Do Mimi. Ele realmente quis ser bem. Acho que ele enfatizou menos, entendeu? Ou seja, menos é mais. O que interessa aqui é a palavra menos. No caso do Frank Lloyd, não. Ele tá usando o mesmo conceito, menos é mais, mas enfatizando a palavra mais. Levando pro. Quando mais é demais, tipo, 3 então, mais na frase dele. Ainda assim, eu ficaria com a frase do Mimi, como diz o Danilo aí. Acho mais completa. Eu acho mais sucinta e mais prática. Mas enfim, não desfazendo aqui do trabalho do Wright, que, pelo amor de Deus, né? Enfim. Casa da Cascata. Tive que fazer o desenho da Casa da Cascata ampliando em preto e branco pra entrar na faculdade. Cara, eu fiz esse desenho também. Não passei.
Satoshi, vai você aí na próxima. É o Nini, agora é o Nini. Bom, não sou muito fã do Nini, mas vamos lá. E aí, eu falei que ia dar fight, começou. Eu sou fã. Não, brincadeira, não sou tão fã assim. O mais importante não é a arquitetura, mas a vida, os amigos e este mundo injusto que devemos modificar. Oscar Niemeyer. Engraçado, Só pra deixar claro quem é o Nini, né? Às vezes o pessoal não pegou ainda. engraçado, a gente tá lendo essas frases aqui, né? Pode ser que na real os caras nem falaram isso, né, Satoshi? Vai saber, velho. O Google tá enganando a gente. Mas se a gente tivesse sendo enganado Tava pelo no meu Google, TFG essa vamos frase, brincar. tá? Só pra avisar vocês. Já morreu mesmo, né? Já morreu, não tem como se defender mais, né? Com 213 anos, inclusive. Lê de novo aí, Satoshi, que eu nem lembro mais da frase. Lê não, oh meu Deus. Satoshi, fala aí que você Tá decorou. decorado. O mais importante não é a arquitetura, mas a vida, os amigos e este injusto mundo que devemos modificar. Mas, ó, eu vou falar o porquê que eu gosto dessa frase. Tá. Que inclusive eu coloquei no meu TFG de verdade. Primeiro que eu gosto porque, querendo ou não, a questão da vida e os amigos tá incluso na arquitetura. Você faz os espaços, os ambientes para você conviver e você ter bons momentos com sua vida e com seus amigos, né? Então, primeiro, quando ele fala que não é importante a arquitetura, a partir do momento que ele valoriza os amigos e a vida, tipo, ele tá valorizando a arquitetura meio que indiretamente. Então, ele primeiro que ele fala, não é importante a arquitetura, só que ele fala a vida e os amigos, pô, já tá valorizando um pouquinho. Aí ele pega e considera que o mundo injusto e ele tem que modificar o mundo com a arquitetura. Então, ele, de um ponto de falar que a arquitetura não é importante, ele considera que a arquitetura vai mudar o mundo, sabe? Então, é meio que uma forma de sei lá, de falar, não, a arquitetura não é tão importante, mas a gente usa ela pra mudar o mundo só, assim, sabe? Tipo, O Niemeyer ele tinha um cunho muito social, né, com a arquitetura, assim, né, uma coisa meio política e pá. Desse ponto de vista aí dele, eu discordo um pouco, assim, eu não acho que a arquitetura é essa brisa aí, né? Eu tento... Que brisa? Essa brisa aí... De modificar o mundo? Exatamente, de modificar o mundo. Eu acho que é muita pretensão dele, sabe? E dos arquitetos em geral. Mas enfim, é só o meu pensamento, né? Eu acho que a arquitetura não tá aí pra modificar o mundo nem coisa nenhuma. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que ela tem que cumprir a função dela, que não é mudar o mundo. É uma máquina. Pode ser. Pode ser. Eu acho que eu vou voltar no tópico 1 e vou falar: a casa é como uma máquina de morar, como já dizia o Lelê. O Leco, por favor. Mas é claro, eu acho que ela eventualmente vai trazer mudanças, né, para o lugar onde ela se estabelece, onde está inserido ali um edifício e tal. Mas que eu não entendo isso como um fator preponderante da arquitetura e como a meta dela. Eu acho que isso é uma das coisas que ela vai proporcionar, entendeu? Mas por isso que ele fala que o mais importante não é a arquitetura nesse caso. Então, mas é que isso para mim é uma decorrência, não uma coisa que vem antes. Aí me parece que na ideia dele vem antes. Quando ele fala o mais importante não é a arquitetura, eu entendo que quando ele está falando isso dizendo no aspecto funcional, tá, entendeu? Do método construtivo do edifício, a funcionalidade dele, é isso que ele está falando. Isso é o que ele está chamando de arquitetura. Mas o importante é a maneira como as pessoas vão se relacionar ali dentro, tal. Mas é a que vida tudo que é vai consequência de como a arquitetura é feita. Aquele espaço vai funcionar bem entre os amigos, entre a sua vida toda, porque a arquitetura foi bem projetada e ela vai funcionar para aquilo, entendeu? Então, ele fala que não é importante, mas só para tirar o foco, mas na verdade ele acha ela importante pra caralho, até que depois ele acha menos, na verdade, eu acho que não, eu não acho que ele tá dando esse importante pra caramba aí. Ele tá falando que a arquitetura muda o mundo, velho. Não, mas ele não falou que a arquitetura muda o mundo, ele falou mais a vida, os amigos tem a ver e com a este mundo interpretação. injusto. Aí, tá vendo? O desenho não mente, já dizia o Le Corbusier. O mundo importante não é a arquitetura. O mais importante não é a arquitetura, mas sabe, o que ele tá falando? Ele tá colocando que as relações sociais, afetivas, enfim, são mais importantes efetivamente do que construir um edifício e aquela coisa que vai estar ali. E mas ele vai mudar o mundo com as vai... relações ou com a arquitetura? Eu acho que a ideia dele é mudar com as relações. Eu entendo o contrário. Bom, eu vou meio na contramão dessa posição do Niemeyer, exatamente por ela ser muito política e enfim, né? E faz parte do trabalho dele, enfim. Não vem aqui eu julgar isso ou não, né? Eu só discordo um pouco. Eu vou mais na tendência de que realmente o edifício deve ter deve ser baseado realmente em questões de estética, mas funcionais principalmente. Essa ideia de dar uma brisada assim, eu me afasto um pouco. Satoshi, eu quero saber por que você não gosta dele.
Não, o não gostar não tem a ver com essa a frase. Não gostar não tem a dizer com não respeitar. Exatamente. Tem a ver com as obras dele e muitas aí. Algumas com, tipo, a Catedral, acho incrível, de Brasília. Mas tem outras também que você pergunta por que ele fez isso. Exatamente. Mas Talvez por que ele fez? Ele estava pensando nas relações, nas pessoas, sabe lá Deus o que ele estava Falou, pensando. você já projetou? Não, eu tô no bar aqui, pensando na relação com meus amigos, depois eu projeto. Aí por isso. não, mas acho que não sei como foi o contexto quando ele falou essa frase, mas se entender que a arquitetura tem meio que a obrigação de mudar esse mundo injusto que ele cita. Acho que não é bem por aí. Acho que a arquitetura tem que ser feita para quem vai usar o que você está projetando, né? E não para resolver problemas sociais, né? Sim. Podemos dizer assim. E essa questão do você resolver ali para quem vai ser o usuário, acho que é muito mais importante do que você estar preocupado ali com classe social. Se você tentar focar com... em todo mundo, você não vai Você não resolver vai o fazer problema nada, do morador ali, né? Da Você pessoa não que vai consegue fazer realmente um usar. projeto que vai atender um Dória e um cara ali que tá na periferia de São Paulo, sabe? Então acho que menos, né? Menos é mais. Tá demais esse podcast hoje, viu? Bom, Vamos pra próxima? o Nini vai aparecer de novo ou não? Acho Não, que mas nosso acho que top pode 10. trazer a história do Walter, né? Ah, é verdade. Ele vai aparecer assim como Daqui a pouco. coadjuvante. daqui a pouco, cenas do próximo capítulo. Vamos ver. Bom, a gente tá agora. A próxima eu posso ler, que eu gosto, do vamos Rei. ver- Não, É do Rei. Lê o quê, mano? Lê não, posso lembrar a próxima? Pode sim, lembra aí. A frase do Rei, eu chamo de Rei, né? Que é o Renzo Piano. Não, vamos pro Valtinho. Que aí, a gente tá falando do Niemeyer, né? Tá, Tem uma beleza. frase. Os caras Deixa... só me podam, velho. Podam um cast aqui, velho. Esse trocadilho foi bom, viu? Bom, Walter Gropius, abre aspas. A arquitetura começa onde termina a engenharia, fecha aspas. Olha a frase do nosso amigo Walter Gropius. Pra quem não sabe, o Walter Gropius, quem foi Walter Gropius? Fundador da Bauhaus. Pra quem não sabe, inclusive eu. Não, eu sei, eu já tinha esse spoiler aqui. O Walter Gropius é um dos caras que iniciou o movimento, talvez o movimento modernista um pouco antes disso, né? Um dos fundadores da Bauhaus, né? E é claro, esses caras eles tinham um pensamento muito funcional sobre a arquitetura, né? Então eles eram muito... Um dos pilares do modernismo, né, da Bauhaus e etc, é justamente essa funcionalidade da arquitetura, né? Exatamente. E eles tinham um pensamento muito distante, por exemplo, do que o nosso Nini acabou de falar aqui alguns minutos atrás, o qual nós discutimos Que aqui a também frase era dele. modernista. Que também era... Olha que coisa, né? É que é um outro período de modernismo, né? Sim, sim. O modernismo no Brasil chegou um pouquinho Mas depois. eles foram... Que o Nini mas eles fica foram 2 séculos de modernismo. É que o Niemeyer viveu, pra quem não é arquiteto, o Niemeyer viveu 300 anos. Mas eles foram contemporâneos, assim, pelo menos, eles se encontraram. E nenhum desses encontros nos gerou uma história aqui sensacional que vale a pena ser relembrada, né? Pra gente talvez aqui até discutir a diferença de como cada país dois enxergava o modernistas, modernismo. né? Dois modernistas estavam discutindo a respeito de como eles viam a arquitetura. O fato aconteceu o seguinte: o Walter Gropius, O Valtão. o Valtão, vamos chamar de Valtão. O Valtinho, né? O Valtinho, alguns anos depois, logo depois de ele ter fundado a Bauhaus, Só ele pra era... falar, pessoal, com todo respeito, gosto muito de todos esses arquitetos aí, eu não tô zoando eles Agora não adianta É só um apelido carinhoso e Não adianta íntimo. se esquivar agora não, cara. Eu que tô vendo o Dadá que eu sei que é verdade, mano. Bom, ele, depois de ter fundado, alguns anos depois de ter fundado a Bauhaus, né? Meu Deus, eu tô falando tudo. Bauhaus. Logo após ter fundado a Bauhaus, ele veio para o Brasil para ser jurado de um prêmio de arquitetura da segunda Bienal de São Paulo. Muito bem, ele veio aqui e aí, claro, como já era de se esperar, né? Fizeram um encontro deles dois, bababá, eles se encontraram e tal. Aonde, Samuel? O mais importante, o Niemeyer, como um bom anfitrião, levou o Gropius para casa dele. Onde que é a casa do Niemeyer? Casa das Canoas. Um expoente da arquitetura residencial nesse país, né? Nesse Brasil varonil aqui. Muito bem. O Gropius, obviamente, que tinha como a gente já falou, né? Ele tinha um pensamento, né, totalmente funcional sobre os edifícios de arquitetura, né? O cara vivia aquilo e enfim, era defensor ferrenho. Muito bem. Isso aí foi o Niemeyer que falou, né?
depois, né? A gente soube dessa história. Mas o Gropius, o mesmo que falou esta frase a qual nós estamos discutindo agora, que é, abre aspas, a arquitetura começa onde termina a engenharia, fecha aspas. Ele falou uma coisa sobre a Casa das Canoas do nosso Nini, que foi o seguinte, abre aspas. Que era a estimação dele, né? Não, o projetinho de estimação nessa dele. época já estava bombando, eram 2 gênios da arquitetura mundial, vamos dizer assim, né? Que estavam se encontrando ali. Abre aspas, frases do Gropius em relação à Casa das Canoas. Abre aspas, sua casa é bonita, mas não é multiplicável, fecha aspas. Aí eu pego esta frase e junto com a frase que nós estamos estudando o Gropius aqui. Abre aspas, a arquitetura começa onde termina a engenharia. Juntando essas duas coisas, nós temos um anti-Niemeyer. Basicamente aí isso. virou o Nini. Aí o Nini... Bom, aí... Não, mas assim, antes de chegar na conclusão do Nini, o que o Nini falou pra ele... Eu não sei se esse café terminou bem, assim, né? Eu não sei. Eu falei que ia dar sangue hoje, não falei, Satoshi. Falei que hoje ia ter porrada aqui. E a porrada não é entre nós, é entre os autores da frase. O Nini e o Valtinho. Muito bem, então a gente vê essa total diferença e discrepância, de disparidade, né, de pensamento do Gropius e do Niemeyer. Inclusive, quando o Gropius falou isso pro Niemeyer, o que ele falou? Bom, eu tô lendo aqui um artigo de um site, é B9, esse site, quem quiser procurar lá, por Saulo Miletti, tá? Aqui conta toda essa história aí, com mais detalhes, mas eu vou ler rapidamente aqui, abre aspas. Essa aqui é a história do Niemeyer depois, se defendendo a casa dele, né? Abre aspas. Então, pera, o que o Gropius falou da casa dele? O Gropius falou assim, pô, a sua casa é muito bonita, mas não é multiplicável. O que, em certo ponto, não deixa de ser uma verdade, né? Vamos dizer assim. Não deixa de ser verdade, mas não quer dizer que é uma coisa ruim. Claro, mas onde é que você vai ficar multiplicando uma casa que é metida no meio de uma pedra, no morro, no meio do mato, velho? É óbvio que não é multiplicável. Mas ele nem queria que fosse multiplicável. Queria uma casa pra ele e só dele. Bom, o Niemeyer ficou, obviamente, fulo da vida, né? E aí ele já mandou o seguinte, abre aspas, a Bauhaus, que é uma turma, que é a turma mais imbecil que apareceu, chamava a arquitetura de uma casa habitada. Não interessava a forma, desde que o quarto estivesse perto do banheiro, a cozinha perto da sala e funcionasse bem. Foi um período de burrice que conseguimos vencer. A escola que eles construíram, nunca ninguém pensou nela, porque não tem interesse nenhum, ninguém nunca ouviu falar. E o chefe do negócio, o tal do Walter Gropius, era um babaca completo. Aí ele encerra aqui e ele fala, e aí ele obviamente reproduz, né, a frase do Gropius, né? Ele foi na minha casa nas Canoas, subiu comigo, tomou um cafezinho comigo e disse a maior besteira que eu já ouvi. Abre aspas, sua casa é muito bonita, mas não é multiplicável. Enfim, ele coloca algumas palavras impublicáveis aqui, ele dá algumas características, ele caracteriza o Gropius como algumas palavras impublicáveis, e enfim, só para concluir aqui o pensamento do Nini, né? Para ser multiplicável, teria que ser em um terreno plano, teria que procurar um terreno igual. O meu objetivo não era uma casa multiplicável, era uma casa boa para eu morar. Eles eram assim, sem brilho nenhum. E o trabalho que ele deixou é um monte de casas que se repetem. Foi um momento que ameaçou a arquitetura, mas o Le Corbusier e outros reagiram. Foi um momento em que a burrice queria entrar na arquitetura, mas foi reprimida. Essas foram as palavras do Niemeyer. Ou seja, não fale mal das obras de Niemeyer, senão ele vem e puxa seu pé. ele te arrebenta, chama de burro e de imbecil. Mas enfim, a gente pode notar aí a diferença de pensamento entre os dois. E o Niemeyer, obviamente, como não tinha papas na língua, né? Não quis saber, arrebentou o Gropius. O cara veio, tomou um Nespresso aqui comigo. O cara senta na minha mesa, daí fala mal da minha ristreto casa. Aqui em casa. Eu liguei minha Nespresso, que eu não dou pra ninguém para estar feliz aí. Enfim, esse foi a história do Nini com o Gropius. Vamos pra próxima? Vamos. Nossa, tá animado aí, Satoshi. Vamos, né? Próxima frase do Rerê. Do Rerê? Renzo Piano. Oh, meu Deus, o cara tá... A frase, eu gosto muito dessa frase dele. Abre aspas. Você pode abandonar um livro ruim, você pode evitar ouvir uma música ruim, mas você não pode não ver a Torre Feia em frente à sua casa. Cara, sensacional essa frase do Renzo Piano, meu. Bom, eu sou suspeito pra falar do Renzo Piano. É um dos caras que eu mais admiro
na arquitetura, assim, sabe? O trabalho dele, pra mim, é excepcional. E eu acho que ele tem toda a razão nessa frase dele. Ele foi muito feliz, meu. Foi feliz demais, assim. Realmente. Então, eu acho muito legal porque, assim, primeiro, ele iguala. Muitas vezes, muitas pessoas não enxergam dessa forma, mas ele considera a arquitetura uma arte, porque ele está comparando com outras artes, com um livro, com uma música e a arquitetura. Então, primeira coisa, ele está igualando a arte, o que muitas pessoas não fazem. E aí ele coloca essa responsabilidade, sei lá, uma música ruim, provavelmente ela não vai durar muito. Tipo, essas que lançam aí, o cara só lança uma música ruim, dura um tempinho e acabou, entendeu? Só que a sua arquitetura ruim, ela vai durar. Quantos anos dura Até demolirem, né? Até demolirem. Não se demora um edifício assim, né? Então, exatamente. Então, a responsabilidade que você tem ao fazer arquitetura, né? É uma arte que não é tão fácil de ser não banida, mas de você enxergar, né? E o quanto a gente tem essa responsabilidade de fazer artes pela cidade de boa qualidade, né? Mas eu acho que entra a questão do o que é bonito, o que é feio, né? Mas ele fala bom e ruim. Ele não fala bonito e feio. Fala feio, torre feia em frente à sua casa. Mas é ruim, né? É o que ele quer dizer. Ele falou de música, ele falou música ruim, ele falou livro ruim. A torre feia, na verdade, ele usa, eu não sei, eu acho que ele quer dizer ele quer falar como uma qualidade ruim, né, de arquitetura. E fora que isso também foi traduzido do inglês, então talvez pode ter perdido alguma coisa aí. Pode ser. Mas vamos admitir que o Renzo Piano é alguém que tem condições de falar o que é uma arquitetura feia e uma arquitetura bonita. Mas aí o feio e o bonito a gente tem que entender um pouco mais com mais profundidade, talvez como não uma tão qualidade rasa, né? arquitetônica. É tipo, isso é feio pra mim, pra você é bonito. Não é, vai além disso. Acho que o feio dele vai aí com questões, vamos falar realmente de um projeto efetivamente implantado ali. Então ele fala de implantação, de insolação, de como ele se comporta em relação ao seu entorno, né? Em relação à cidade, o seu gabarito. Vamos entender esse conjunto. Aí ele chamou de um projeto em que todo esse conjunto é falho, ele chamou de feio. Eu quero entender dessa maneira. Sim, eu acho que foi isso. Eu acredito. E aí uma coisa que mas não só feio, tipo, pintaram de rosa, nossa, ficou feio. Mas isso aí acho que é muito raso, assim. Acho que esse feio tem que ser entendido com mais profundidade. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar também, todas essas frases que a gente está falando aqui, a gente não sabe exatamente em qual contexto elas foram ditas. E é engraçado que às vezes você não sabe o momento que foram ditas e às vezes, sei lá, você fala umas coisas quando está no começo da sua profissão que talvez depois de alguns anos você não concorde mais tanto. Então, às vezes a gente está falando umas frases que a gente acha clássica desses arquitetos e às vezes ele, tipo... mas depois de 5 anos eu já não pensava mais dessa forma, só que foi a frase que ficou gravada como o meu pensamento geral, sabe? Então, tem que ser considerado. Às vezes também, se a gente fosse analisar todas essas frases daqui 10 anos, talvez a gente discordasse de outras e concordasse com outras. Então, é engraçado que às vezes a gente rotula a forma como alguns arquitetos pensam de acordo com essas frases que a gente lê. E às vezes era uma frase que no começo da profissão ele pensava assim e ficou rotulado como se ele sempre pensasse dessa forma e às vezes vai mudando, né? Vai evoluindo. O Jangel lá, não sei como pronunciar, que no começo da carreira ele tinha um discurso e agora, na fase atual, ele está com um discurso completamente diferente. Então quando você vê hoje ele falando que a cidade tem que ser feita para pessoas, blá blá blá, no começo ali ele falava, não, a gente tem que fazer arquitetura para as pessoas se adaptarem a ela. E hoje ele tem um discurso completamente contrário, né? Lógico que teve influências aí, principalmente da esposa, né? Que ele casou com uma psicóloga, eu acho, algo assim. Fez uma lavagem leve lá. Tá explicado. E mudou todo o contexto de como ele pensava a arquitetura. Né? E eu acho que isso vale para todas as frases aí. Claro. Não, e não só o contexto, mas a sociedade inteira mudou também junto com ele. Então ele foi mudando. Não, pera. Pensando bem, antigamente até podia ser que podia fazer a arquitetura e as pessoas se adaptavam, mas hoje eu enxergo que a arquitetura tem que estar já inserida e a arquitetura precisa se adaptar à vida das pessoas, né? Então a sociedade foi mudando de uma forma e ele também ele começa a pensar diferente. Acho que um exemplo real bacana de falar é Brasília, né? Quando foi pensada, as pessoas tinham que se adaptar àquele estilo de morar, de viver.
E hoje todo mundo critica Brasília porque ela é assim. Né? Ó, já veio a patada pro Nini ali, ó. Eu sabia que uma hora ele ia revelar esse veneno contra o Niemeyer. Mas enfim, realmente essas opiniões mudam e o que é saudável e natural, né? Não, só queria dizer que às vezes a gente rotula essas frases como sendo o cara, né? O cara, ele a desse cara, jeito, tipo, é ele. E às vezes isso ele falou no começo ou falou no final e teve a gente não sabe exatamente o momento que foi dito, né? Então tem que ser considerado. Próxima frase. Deixa eu lembrar que é a 7, né? 7. Acho que é. É daquele arquiteto que ganhou o Pritzker no ano passado. Alejandro Aravena. Ele é o que? Ele é um chileno, né? Chileno. Abre aspas. Para mim, enfim, a qualidade de uma boa arquitetura não depende tanto do talento, mas de formulação correta do problema a ser resolvido. Fecha aspas. Evolução do modernismo. Exatamente. Traduziu bem aí, Satoshi. Ele está preocupado realmente com resolver problemas, né? Problemas tanto funcionais quanto construtivos, né? Na arquitetura dele a gente vê que ele é um cara muito preocupado com isso e ele tem um cunho social também que ele desenvolve ali nos projetos dele. Mas você vê que são projetos sem uma, como é que eu posso dizer, sem uma preocupação excessiva com a estética, né? Mas eu acho que ele fala que a qualidade de uma boa arquitetura não depende tanto do talento, mas a formulação correta do problema. Eu acho que dependendo do problema, você só consegue resolver bem com um certo talento ali na arquitetura, entendeu? Então eu discordo em parte. Eu acho que, claro, tem coisas que se você tem uma boa metodologia de criação ali, beleza. Experiência de vida. Às vezes provavelmente você não precisa de tanto talento para resolver alguns problemas na hora que você vai projetar, mas eu acho que você tira toda a questão de arte da arquitetura falando isso, entendeu? Você não precisa de talento, só ensina alguém a projetar, que ele vai projetar sempre igual e, você precisa de talento, você precisa saber a hora que você precisa alterar algum pensamento ou mudar alguma coisa que o cliente tinha te passado para explicar para ele que de outra forma pode ser melhor, sei lá. É que eu sei, talento também talento é subjetivo pra caramba também, mas eu não sei, eu acho que você tira um pouco da arte da arquitetura, sabe, com essa frase. É que eu acho que essa frase está muito ligada no contexto dos projetos que ele desenvolve, né? Que aí entra a questão do precisa ser escalável. Sim. Então quando a gente pensa que a gente vai resolver um problema ali, habitação que é o forte dele, faz projeto de habitação mais popular, precisa ser escalável, precisa ser fácil de ser resolvido, não precisa ter um grande talento talvez para conseguir desenvolver um projeto desse, que talvez qualquer escritório consiga. Mas ao mesmo tempo ele não menospreza o trabalho dele falando isso? Não, por que ele menospreza? Ele ganhou o Pritzker por causa dessas soluções. E essas soluções, de certa forma, têm talento. Senão qualquer outro poderia ter ganho, entendeu? Mas você não acha que ele acaba criando uma metodologia que outros escritórios podem replicar? E aí talvez não seja tanto talento. Então, mas aí será que... Não, mas só aprofundando um pouco mais nisso aí. De novo, tentando interpretar aqui, né, o que o cara quis dizer, que é um pouco difícil, mas enfim. Talvez essa ideia de talento ele não está querendo exemplificar também esses projetos, esses grandes projetos com grandes informações estéticas, né? Formas sensacionais, vamos dizer assim, formas peculiares, enfim, formulados por grandes escritórios e grandes qual que é a palavra que eu quero usar? Meu Deus, me fugiu. Grandes programas de computador, né? Enfim, que fazem com essas coisas mirabolantes. Então atribui-se a isso um talento, uma pessoa que consegue formular aquilo e jogar aquilo no computador, o computador desenvolver. Talvez um pouco até controverso que eu estou falando, né? Porque se o computador desenvolve, o talento do cara, enfim. Mas ok, vamos dizer, vamos tratar dessa maneira. E aí não é que ele está menosprezando, mas ele de uma certa maneira defende o trabalho dele, porque o trabalho dele não tem essa mirabolância toda. É um trabalho de novo, esteticamente mais simplificado. Não é simplório, né? Mais simplificado, é de alta qualidade e tal. O cara não ganhou o Pritzker assim tão à toa, né? Então alguma coisa tem ali. Tem a ver com o talento, velho. Então, é isso que eu quero dizer. Sim, mas talvez o talento dele se você chegar e começar a copiar a metodologia dele ali, e quer dizer que daqui 2 anos você ganha o Pritzker? Mas não, só enfatizando que assim, ele não está excluindo o talento do trabalho, né? Ele só diminui a importância dele. Fala que não depende tanto do talento. Então não significa que não precisa ter talento. O talento ele é importante, mas
não é primordial. Aí ele fala a formulação correta do problema a ser desenvolvido. Eu acho que isso talvez seja realmente mais uma questão de metodologia e de visão do que está acontecendo ali da problemática, entendimento da problemática, que realmente cá entre nós, ele vai além de você ser um cara talentoso, né? Eu acho que tem um pouco a ver também, talvez seja um pouco de crítica aqueles super formatos diferentes, não, e até com a evolução da tecnologia, a forma de projetar com o BIM e tal, até de fazer uns formatos muito diferentes e às vezes que não solucionam os problemas que são necessários, sabe? E mais, Talvez uma seja crítica, eu acho que uma crítica até essa questão de... Isso seja talvez uma crítica até essa questão do arquiteto estrela, o arquiteto artista, sabe? Aquele talento, croquis do Niemeyer com 3 traços ali. Lá né? vem a gente metendo um pau no Niemeyer. Não, é um exemplo. Mas, assim, é uma frase interessante. E eu confesso pra vocês que eu não tô muito por dentro do trabalho dele. Não conheço muita coisa. Sei algumas coisas, depois que ele ganhou o Pritzker, eu fui me informar um pouco lá. Mas me parece ser um arquiteto, assim, interessante. Bom, próxima. A gente tem uma outra aqui, que é da Denise Scott Brown. Essa Denise Scott Brown... Nossa representante feminina nas frases. Ela não tinha nada... Eu achei que a gente ia falar da Zaha, mas a gente não falou. Mas tudo bem, ela fica então no lugar da Zaha, que é a Denise Scott Brown. A Denise Scott Brown, ela inclusive tem uma história interessante, que o Satoshi estava conversando comigo aqui um pouco antes da gente começar, que ela passou por uma questão de... Do Pritzker ali, né? Eu ia falar discriminação, mas é que isso é tão clichê, né? Mas enfim, ela foi impedida de receber o prêmio Pritzker. Não foi impedida. Ela não compareceu porque ela não ia receber a premiação. Então. Ela foi, assim. Era numa época que não se premiavam escritórios e sim arquitetos. É que impedida foi a palavra errada, realmente. Ela não pôde receber porque ela era sócia de um escritório e nesse escritório ela era sócia com um homem, um arquiteto. E eles, por uma questão formal, né, da época, deram o prêmio para o homem. Então, quem consta como arquiteto premiado nesta ocasião é o sócio dela e não ela. Quando, na verdade, é uma coisa completamente absurda, né? Porque você está premiando, no caso de um escritório, você está premiando a trajetória do cara, né? Do escritório, vamos dizer assim. E o escritório era composto pelo arquiteto e por ela. Então, nada mais óbvio, eu não vou nem falar justo, mas nada mais óbvio do que o prêmio ser dividido, eu não sei como é que ser para o escritório. É um escritório, é um prêmio para cada um, não sei como é que faz nessas ocasiões. Esse ano que foram os 3 arquitetos, né? Foi um prêmio pro escritório, se eu não me engano, né? Mas os 3 tiveram o direito de ir lá receber, como o escritório e não como o nome do arquiteto. E aí, enfim, aí rolou essa coisa aí. Tá, mas vamos para a frase dela aí. Mas a frase dela, que é o que nos interessa aqui, que talvez esteja ligado com o ocorrido. Pode ser, vamos ver aqui. Abre aspas. Na arquitetura faz falta menos ego e mais medo. Fecha aspas. Será que tá ligado com o que aconteceu com ela? Né? Tipo, menos ego e mais medo, né? Se tivesse Twitter na época. Ia bombar esse Twitter, Trend Topics. Eu acho que com certeza isso tem uma relação com o que ela sofreu nessa ocasião do Pritzker, né? Como a gente já comentou anteriormente. E de novo, é uma cutucada a esses... pelo menos, não sei se aos arquitetos em si, mas a quem coloca esses arquitetos em patamares, né, como grandes estrelas da arquitetura. E talvez até por isso que hoje se enxerga, pelo menos aqui no Brasil, muito o arquiteto como algo inacessível, porque sabe, é algo muito maior, e a questão do ego é a questão também de cada arquiteto ter um pouco do seu estilo de projetar. Pô, eu tenho que projetar do jeito que o meu cliente, claro, passando as técnicas e as coisas que eu aprendi como arquiteto, mas se eu tenho um estilo que eu gosto de projetar, que é o modernista, e vem um cara e pede para eu desenhar um contemporâneo ou aquelas casas neoclássico lá. Mano, tá sabendo querendo legal. ou não, pode não ser um projeto que você moraria, mas, pô, você tá fazendo para um cliente. Você tem que, talvez, tirar um pouco esse ego ali e não ter tanto a sua assinatura de projeto, sabe? Você lê principalmente desses arquitetos que a gente tá falando aí, você vê a obra, você fala, não, é a cara dele, ele tem a assinatura dele, só que, pô, até que ponto o cara que vem te procurar
você tem que querer tudo do jeito que você tá acostumado, sabe? A sua assinatura, pô, não sei, tem um pouco a ver desse ego aí, né? Eu acho que esse ego ao qual ela se refere não se aplica muito ao arquiteto do dia a dia, né? A um pequeno escritório, a um cara que está trabalhando. Eu acho que se aplica realmente aos grandes figurões, assim, né? A essa cúpula, vamos dizer aí, politicamente correto de grandes arquitetos e tal. E, de novo, eu não estou botando a culpa neles, tá? Não é eles que se colocaram lá, é as pessoas que põem eles lá, né? Inclusive a gente tá lendo frase deles, então a gente tá colocando. De uma certa maneira a gente elencou aqui alguns caras que a gente entende que são importantes. Enfim, e eles têm uma relevância, obviamente, pelo trabalho que eles desenvolvem, mas, de uma maneira geral, ela fala sobre esse ponto de vista do ego e fala, tipo, deveria ter menos ego e mais medo, né? Mas medo do quê? Medo, eventualmente, de você botar, como é que eu posso dizer assim, fazer o seu projeto achando que você é o rei da cocada preta e aquilo ser tomado como uma verdade absoluta no mundo da arquitetura, isso é uma merda aquilo ali, né? No fim das contas. Medo da responsabilidade que você tem com o arquiteto, né? Exatamente. E você, depois daquilo virar uma referência, e você, por ser ali o bambambam, a estrela, não tomar consciência de que aquilo realmente não é uma coisa efetivamente. Ter medo mesmo de fazer uma coisa ruim, né? Os caras parecem que perdem um pouco disso aí. Esse medo ele pode ser de vários, pode estar encaixado em vários aspectos. Ela fala só medo. O que me veio na mente agora foi isso, assim, sabe? Um pouco de medo de errar, sabe? Tá faltando aí, meu. Eu lembro na faculdade que eu tinha lá alguns professores, um ou outro falou numa ocasião que eu me lembro disso, que a gente não precisava ter medo de errar, ali era o lugar. Eu acho que o medo de errar ele é importante, cara. Ele não pode tomar conta da sua vida, sabe? Você não pode viver em função do medo de errar, né? Medo de, enfim, não só de errar, mas de fazer tudo. E cada vez mais a sua experiência e sua prática vai, não que vai tirando o seu medo, mas vai percebendo... Ele vai te dando segurança, mas o medo nunca vai sair. O medo ele é positivo em alguns aspectos. Ele deixa você mais alerta, ele deixa você mais focado no que você está fazendo, né? Ele desenvolve alguns sentidos. Quando você vai aguça alguns sentidos. Aumentando a sua confiança, o seu ego aumenta junto e é como se você tivesse uma segurança de que, pô, posso projetar isso aqui voando que não vai cair porque eu sou foda. Exatamente. Um cara que tem medo de nadar no mar jamais vai morrer afogado lá, cara. Tipo, não porque ele tava brincando na praia, pode ser que ele tava fazendo um cruzeiro no meio do mar e aí o bagulho afundou. Mas aí são outros 500. Admitindo que o cara tá na praia brincando, uma pessoa que tem medo, ele nunca vai morrer afogado. Ele chegou perto, ele volta, né? Já aquele que tá totalmente confiante, ele vai porque acha que não vai acontecer nada. Então, talvez seja um pouco isso aí que me vem na mente agora, assim, sabe? O pensamento da nossa Denise Scott. Acho que ela tá falando também ter muitos projetos parecidos hoje. Falta um pouco de medo de arriscar, de fazer diferente, de tentar coisas novas e sair da mesmice. Eu acho que a gente ainda vive num pós-modernismo aí, chamado de contemporâneo, que talvez precisa de novos inputs, novas ideias aí pra dar uma mudada nisso, sabe? Muito bem, Satoshinho. Próxima frase é mais do que uma frase, acho que mais um conceito. É do escritório Big, do arquiteto Bjarke Ingels, que é Sim é Mais. O Bjarke Ingels é um cara, né? Eu confesso que eu vi esse nome aí, fiquei na dúvida. Bjarke Ingels, mas é verdade, é um nome masculino, né? Mas enfim, só lembrando, o Big, de qual país que eles são? Dinamarca. Eles são dinamarqueses? São. Cara, eu sei que é um dos arquitetos dos escritórios, né, mais ousados hoje em dia, né? Eles extrapolam o limite da brisa, né? Essa frase é meio que, se você for puxar para o inglês, né? Yes is more. É um trocadilho com que o... um complemento ali do Mies van der Rohe, que o menos é mais seria less is more. Então ele mandou um yes is more. É pra se pensar, é o que você falou, né? Eu acho que quanto menos palavras tem na frase, mais difícil fica de entender então, e mais interpretações tem, né? Talvez pra gente entender esse sim é mais, ou yes is more... Você já vai ler ele pensando na forma como o cara projeta, né? Então é assim que você entende. Procurar alguma coisa do Big e dar uma olhada lá. Meu, você vai ver que realmente para ele construir aquilo ali, o cliente teve que falar muito sim. Tipo, mano, vai ter um formato de flecha. Pode ser? Pode, sim. Tá. Eu acho que é um pouco a questão de cada vez mais a gente é podado, né? Então tem tipo, na hora de projetar,
você tem aquelas 1000 legislações de como você pode construir, e recuo, e altura, e gabarito, e cada vez mais, qualquer coisa que você vai projetar, você tem não, e não, e não pode ser mais que 2 andares, não pode ter maior que essa área, e cada vez mais você tem não, então cada vez menos você consegue criar sem filtro, sabe? Eu acho que esses caras iam ter um problema sério se eles convidassem o Grops pra tomar um café. Ia dar uma treta. Porque assim, o sim é mais, além dessa questão que o Dadá falou dos caras estarem. Da gente hoje em dia tá muito preso à questão de legislação. Mas de legislação é uma né? das formas que você Então, recebe não ali, né? mas na hora de eu criar. acho que tem que ser respeitado também. Não, eu concordo, mas é. Eu entendo que o não aí, que eles estão se referindo, no caso, botando o sim, né? O contraponto com o não, seria o não no seguinte sentido: tipo, vamos tentar fazer um edifício assim, assim, assado. Ele, não, isso aí ninguém vai gostar. É muito a ideia do brainstorm ali, né? Você não pode podar o brainstorm, né? Não, isso é exagerado. Não, isso não vai funcionar. Não, isso as pessoas não vão gostar. Talvez seja mais isso, porque realmente muitos projetos dele, eles vão além do nosso raciocínio trivial, né? Os caras quanto mais sim a gente recebe, mais a possibilidade da gente viajar no negócio. Exatamente, é nesse aspecto. Então eles têm projetos tipo, com formas, né? Realmente muito, muito diferentes, assim. E eu acho que isso é fruto desse sim que eles conseguem enquadrar nos clientes deles ali, né? Ou melhor, os clientes... E dentro do escritório, inclusive. Né? O cara se permitir fazer esse sim dentro dele mesmo, né? Vamos para a última? Ou algo mais A gente poderia ter falado no começo que isso aqui é um top 10, né? Porque a gente chegou na última, é o 10, né? Não sei, perdi a conta, não tá escrito. Então Não, mas eu tô contando, o pessoal que tá ouvindo aí tá contando, caramba. Essa é a 10. Bom, abre aspas, esse aqui é do Gaudí, né? O famoso arquiteto... Quem? O Gá. O Gá. Você vê que o único que não teve foi o Bjarke Ingels, porque, mano, eu não chamo ele de você chama ele de Big. Mas o Alejandro também não teve apelido. O Ale, ADD, né? Agora o Gá, o Antônio Gaudí, eu chamaria de Toinho. Eu acho que é o mais cabível. Toinho. Então, o Toinho, que é um arquiteto, o Antônio Gaudí, que é um arquiteto importante espanhol, né? Abre aspas. Copiadores não colaboram. Fecha aspas. Ele incorporou essa frase no trabalho dele. Como é que se copia alguma coisa do Gaudí? Se alguém souber, me fala. É impossível copiar uma coisa do Gaudí. De novo, a gente liga muito a frase ao que a gente conhece de arquitetura deles, né? E é muito isso. Copiadores não colaboram. Porra, se copiadores não colaboram, vou fazer alguma coisa incopiável. Exatamente. Será que ele teve problema pra ter menos não colaboradores no mundo, sabe? Não, sabe que às vezes ele fez um negócio lá daquele estilão dele, é tudo complicadíssimo, rebuscado. Nenhuma escada copia a outra, não, né? Uma tem nem ele mesmo se copia. Exatamente. Aí tem um espelho de 2, outra um espelho de 7. Ele fez um projeto lá e algum infeliz tentou copiar e fez uma merda, né? Porque não dá, é muito complicado. É uma arquitetura ultra rebuscada no aspecto de detalhes, né? Aí alguém foi lá tentar fazer alguma coisa, deve ter ficado macaca, né? Ele falou, pô, meu... Ai. Sem condições, né? Copiadores realmente não colaboram, né? Pelo contrário, eles denigrem o meu trabalho. Mas de certa forma eu discordo um pouco. Por que você discorda? Porque eu acho que, cara, eu não sei se também é uma coisa que a gente aprendeu de forma errada, mas a gente aprendeu desde o primeiro semestre da faculdade de que para fazer qualquer coisa a gente tem que ter referências. E referência não quer dizer que você copia, mas quer dizer que você está se baseando em alguma coisa que já foi feita. É uma cópia autorizada, né? É uma cópia que você acaba alterando para algumas coisas e adaptando para o que você precisa, mas querendo ou não, as referências são uma forma de copiar. E acho que, querendo ou não, todas as escolas arquitetônicas ou, sei lá, moda, elas são feitas com cópias na anterior e adaptando ou fazendo alterações para a próxima, né? Então, as escolas, elas vão mudando com cópias e alterações e adaptações. Aprimorando o que você está falando que é melhor, nem sempre é melhor. Mas você pega a base que você tinha anteriormente, ou seja, é uma cópia, e você adapta para mudança da sociedade ou para mudança do clima, no caso da moda, sei lá.
Mas você sempre acaba copiando. O negócio nunca é do zero, sabe? Tem uma referência ali. Pelo menos eu acho. Eu tendo a pensar o seguinte, que aí... Só do caso do Gaudí que não. Ele é a referência. Essa frase Mas ele deve ter algumas referências pra fazer aquele Sim, né? Mas é que é aquela questão de ser orgânico. Então, por mais que ele pegou e olhou uma árvore e falou, vou copiar essa árvore em arquitetura. Então, mas aí ele tem uma cópia, ele tem uma referência, mas é aí né? que tá. Eu acho que quando ele falou aí essa frase, copiadores não colaboram, de novo, a gente não tem o contexto em que isso aí foi dito, né? Eventualmente foi uma coisa muito específica, direcionada, às vezes, pro estagiário dele, tá ligado? Tipo, era uma indireta, né? Pro escritório do andar de cima. Para de copiar essa porra. Então, e aí a gente não tem o contexto exato, mas me parece que isso não é uma coisa genérica, me parece ser uma coisa muito direta, assim. Então eu acho que isso não se aplica muito a essa questão de, por exemplo, de a gente usar como referência, porque isso obviamente é natural, ele usou como referência alguma coisa para construir o trabalho dele. Então eu acho que esses copiadores aí do nosso Gaudí, do Toinho, eu acho que ele ia ter o Toinho ia ter uma tretinha com o Valtinho também. Certeza, jamais confidaria. Ela não é copiável, não é multiplicável. Certeza. E nem é pra ser, porque você não colabora, mano. Então, eu acho que esses copiadores aí é uma leve alfinetada, assim, sabe? Eventualmente, até agora me veio essa ideia aí que você falou do Valtinho, né? Eventualmente até uma coisa que pode estar relacionada com esse tipo de arquitetura muito funcional, que é totalmente replicável, Exato. Né? E o Gaudí, assim como o Niemeyer, guardado as devidas diferenças e devidas proporções, ele era um cara nada copiável e multiplicável, né? Era cada projeto, cada edifício era uma coisa muito única e assim, quase que feito à mão ali, né? Ele se copiava ali, né? Ele tinha o conceito dele mas ele ia... Mas é igual o Niemeyer também, né? Que ele tem o conceito dele lá e ele vai se copiando, pegando referências dele mesmo. Quem teria a audácia de copiar Toinho Gaudí? Meu, é impossível, velho. Toinho. Negócio complicadíssimo de fazer, né? Aquilo ali deve ter gente que já tentou. Na China deve ter uma obra parecida. Aliás, pensando agora... Inclusive tá vendendo por R$3 agora. Por exemplo, eu tô agora falando no microfone aqui, que possivelmente existe um original em algum lugar, né? Aliás, falando nisso, da China. Vocês já passaram lá na Henrique Schaumann, quase com a Cardeal ali, que tem uma balada, chama acho que Open Bar. Putz, eu não vi. Ela é... Tentaram imitar o Gaudí. É uma cópia do Gaudí ali. Que é ruim, eu vou passar lá, pessoal, vocês que estão ouvindo. Dá esse... Eu passo lá todo dia. Eu passei a primeira vez, olhei, a segunda eu olho pro lado contrário. Né? Do lado, é intragável. De novo, você que projetou esse espaço, não se ofenda. Essa é só a nossa opinião. E a gente no mundo da arquitetura, quem nós somos? Ninguém. Então, não tem problema. Mas eu só queria falar que você não pode não ver a Torre Feia em frente à sua casa. É tipo isso. Exatamente. Você tá fazendo, eu não posso não ver quando eu passo lá de carro, infelizmente. Mas, bom, galera, eu acho que a gente conseguiu aí dar uma boa brincada aí com essas frases, né? De novo, retomando só aquele raciocínio que a gente não sabe em qual contexto essas frases foram ditas. Então, muitas vezes, algumas delas foram direcionadas, alguma questão específica, algum ocorrido, e outras são genéricas mesmo. Genéricas, sim, no sentido de serem abrangentes, né? O cara tava discorrendo lá. São conceitos, né? Tipo, então... sim é mais, né? Acho que são menos baseados no momento. Exatamente. Tirando a do Nini, né? Que ele rebentou o Gropius. Que eu, nesse aspecto aí, eu corroboro com o Nini. Eu acho que o Niemeyer foi bem ter dado de volta no Gropius. O que ele vem falar besteira aqui, né, meu? Eu acho que é isso aí, então, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse programa, esse Arq 2P. Qualquer recomendação, dicas, sugestões que vocês tenham, escrevam aqui embaixo, mandem comentários. E até mais do que isso, a gente falou alguma besteira que pode escrever aí também, viu? Pode corrigir a gente. E a gente espera que nenhuma dessas frases erradas fiquem para o nosso portfólio e vocês seguirem conhecendo a gente por essas frases. Exatamente. Então acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer de novo o Coworking Arq por ceder o espaço para a gente poder gravar aqui. Obrigado, Coworking.
comentários, sugestões que vocês tiverem, não esqueçam, gente, o feedback de vocês é muito importante pra gente. Com certeza. Quem quiser participar, fica à vontade também, patrocinar. Patrocinar sempre. E, inclusive, no último programa você falou a mesma coisa que no Satoshi Aula. Mas é pra realmente que é uma coisa importante que precisa ser frisada. Urgente. É uma questão de urgência. Então, galera, valeu. Valeu, gente. Falou. Valeu.